Então, nos colocando em posição relaxada, para a gente possa fazer a oração. No final, serão dados os recados e as orientações. Vamos pedir a Jesus a proteção nessa noite, o esclarecimento, conexão espiritual que nos permitirá ter mais conhecimento, trocarmos experiências, crescermos espiritualmente. Que o Senhor possa nos dar a fé, a esperança, o amor e a oportunidade de conhecermos nossos erros e seguirmos em frente. Porque nesta vida, esse é o nosso principal objetivo: auxiliar o próximo e aprender. Que o Senhor nos ilumine essa noite, que assim seja. Obrigado a todos. Então, hoje eu vou retomar o assunto do nosso lar, né? Um livro que eu comentei há 2 semanas atrás. Só que hoje, semana passada eu falei sobre a introdução ao Espiritismo, e hoje eu vou falar a questão de conceitos, né? Quais são os conceitos do Espiritismo que existe nesse livro? Porque, além de ser uma obra, uma crônica, digamos assim, porque tem muitas histórias envolvidas, né? Os livros que o André Luiz traz, contando a história do lado de lá, né? Ele tem que trazer essa mensagem do aprendizado, né? Mesclado na história que ele vai contando. Então, ele conta um episódio, conta a dificuldade que ele passou, conta os erros que ele faz, muitas vezes o pensamento que ele coloca, né? Algumas vezes ele nem fala sobre isso, mas o pensamento dele é lido, a ideia que existe é colocada, e aí a partir disso surge uma instrução, surge uma lição, surge uma oportunidade de crescimento. Esse primeiro livro, ele é muito didático, como eu comentei. Então ele traz diversas histórias que provavelmente foram coletadas e compiladas, né? Então ele conta diversos episódios e ele vai mesclando um pouco sobre como foi a vida dele, o que aconteceu, como ele chegou naquele ponto, como ele foi recebido no mundo espiritual, a partir dessa recepção, o que ele foi aprendendo, e desse aprendizado, o que ele conseguiu se desenvolver, né? Então mostra sempre uma curva. Todos os livros do André Luiz são exatamente isso. Ele começa num ponto, mostra a dificuldade, vence aquela dificuldade, chega numa condição que ele vai estar melhor, né? E a ideia é que a gente também aprenda com esse livro, né? Então no final, que nós tenhamos também a oportunidade de crescer. Então, repassando os capítulos, eu vou tentar ser breve nos comentários, mas a gente pode depois pegar cada grupo e tentar discutir sobre o que acontece. Então, no primeiro e no segundo capítulo, ele fala sobre a vida após a morte. Ele discute muito sobre isso, né? O que acontece, qual a minha fé, quais as ideias que existem por trás, qual a filosofia, né? Ele cita o umbral, essas zonas purgatoriais, que não existe essa questão de umbral, né, na obra do Allan Kardec. Mas ele coloca 2 perguntas no Livro dos Espíritos, 1012 e 1013, que eu anotei aqui, que fala sobre como o mundo, né, purgatorial existe depois da morte para cada um. E cada um cria o seu. E o André Luiz vai também esclarecendo que essas zonas, né, o umbral, essas zonas trevosas, na verdade, são criações dos próprios espíritos que vivem nesse lugar. Então, como cada um vai criando o seu inferno, vai plasmando isso, e a gente já falou sobre perispírito, já falou sobre criação mental, e vai criando esses ambientes que outros espíritos se conectam. Então, imagina, se eu sair, né, desencarnei e sou um espírito de luz, o que eu vou encontrar é luz. Eu vou ver aquilo que eu trabalhei a minha vida toda. Mas se eu estou preso, né, numa ideia fixa, né, então aconteceu um suicídio, como foi o caso que a gente recebeu agora. Tem um suicida falando pra gente: eu não consigo ver luz, eu estou vendo as trevas que estão à minha volta. Então o esclarecimento é esse: o que a gente consegue transmitir, o que a pessoa consegue se desligar daquilo, se desligar daquele ambiente, se desligar de toda aquela vibração para se conectar em outra coisa. Então é a mesma situação que a gente fala quando você se sente mal. Então o dia está horrível, né? Aconteceu quase um acidente, eu quase bati um carro, a minha filha ficou doente, né? O meu marido está numa situação, meu chefe, tudo aquilo vai criando uma situação mental que você não consegue sair. Mas de repente acontece alguma coisa e fala assim: nossa, que diferença,
Por que eu estava, né, naquela situação tão escura e agora eu consigo ver luz? Às vezes é uma música, às vezes alguém chega, te dá um presente, um abraço, né? Você se lembra de alguém, de repente tudo muda. Por que a gente sempre está nessa condição? Porque nós somos feitos de vibração. Então é óbvio que se eu me conecto a alguma coisa que é difícil, está ruim, né? Então concatenação de ideias e situações, né? Eu peguei o carro, quase bati, eu já me conecto a uma coisa ruim. Aí mais pra frente eu recebo uma ligação. De repente, se você está bem, você fala, não é tão ruim assim. Mas você entrando naquela vibração ruim, a coisa só vai piorando. Então foi isso que aconteceu com o André Luiz. Ele desencarnado, chega no umbral, ele não consegue se desconectar. O Clarencio, né, que é o ministro que vai atrás dele, tenta diversas vezes. No outro capítulo ele fala sobre isso. Diversas visitas foram feitas para você. Você não conseguiu ver enquanto você não mudou seu padrão vibratório. E como que a gente faz isso? Primeiro, sempre oração. Enquanto a gente tem fé realmente, ele só conseguiu mudar quando ele entrou em desespero. Quando ele viu que não existia mais por onde sair. E no desespero, ele se conectou com o mais alto. No segundo capítulo ele fala sobre corpo perispiritual. Então ele fala sobre as vestes dele, que ficam rotas. Ele fala sobre barba, cabelo crescendo, sobre necessidades fisiológicas. Então ele fala sobre até tentar se alimentar de frutas, alguma coisa assim. Então, como a vida simplesmente continua. Ele é resgatado. E aí, o efeito da prece sincera muda tudo que ele percebe. E aí, uma vez que ele é elevado, as sombras que ele via se dissipam. Então, estava nele. Então, existem infinitos mundos, o multiverso que a gente fala, que cada um se conecta, cada um consegue ver ou não. O mais importante é assim, quanto maior seu poder vibratório, mais você consegue ver todas essas. Você consegue ver as sombras, você consegue ver as pessoas com dificuldade, mas quando você está lá no fundo do Vale das Sombras, olhar para cima e ver o resto é impossível. Então você tem que se desligar. Uma vez resgatado, ele é levado para um hospital. Então ele fala sobre uma instituição que recebe pessoas para fazer a cura. Então não pode existir para a gente dúvida sobre isso. Quando você começa a ler, é óbvio que você pode chegar lá e falar, nossa, mas que coisa fantástica, né? Um hospital, um quarto, mas para que vai se gastar tanto recurso? É uma coisa que a gente não consegue perceber, né? Mas o trabalho que é feito, depois ele vai falando mais para frente, é um trabalho coletivo. Você plasma a ideia. O material que está lá não é assim, vou pegar cimento, vou sentar o cimento, vou fazer as coisas. Como a mente consegue criando isso. E como as pessoas que estão lá também conseguem perceber isso. Ele fala sobre esferas ou camadas dos sucessivos planos que envolvem o planeta. Ele comenta sobre tecnologia, então ele fala já sobre televisão, uma coisa que em 1939 não existia nem TV em preto e branco. Ele fala sobre os tipos de alimentação que existem nesse plano e coloca também o resultado da oração, uma coisa que é muito forte para quem trabalha com mediunidade, como a elevação espiritual de uma oração, você se conecta no plano e existe uma chuva de pétalas caindo sobre todos. E a pele das pessoas absorve isso. Então, na verdade, a gente tem, se vocês pensarem, existe um sol plasmando energia, emitindo energia o tempo todo. A gente não consegue ver à noite, porque está lá do outro lado, certo? Mas durante o dia, através das nuvens, as abelhas vêm. A gente não consegue perceber. A gente fica preso a essa percepção visual, ao nosso físico. Então, quando a gente consegue se libertar, a gente consegue ampliar essa nossa capacidade de percepção, a gente vai ver isso. Então, existe sim uma oração diuturna dos planos elevados, emitindo bons pensamentos para a gente. Mas só depende da gente se conectar. Nós somos um rádio. Então, eu sintonizo, eu vou lá, eu fiquei com raiva da minha filha porque ela fez uma coisa errada. Eu sintonizei na rádio errada. Eu não vou perceber mais nada. Vou perceber, sim, algum espírito, alguma ideia, eu vou pensar numa música diferente e eu vou entrar naquele padrão vibratório. Para sair daquilo já vai demorar mais tempo. Então, uma oração, às vezes a gente fala, não, vou fazer uma oração, eu vou resolver. Não é isso. Não é assim, eu acabei de gritar com alguém aqui, vou virar aqui e vou sair feliz.
existe uma continuidade desse padrão, né? É lógico que assim, eu caí, tá bom, eu consigo me recuperar. É uma questão de como se fosse uma inércia que a gente tem, né? Então, é óbvio que quando você está trabalhando muito para crescer, vai ter os percalços da vida, né? Vão ter as vicissitudes, altos e baixos. Mas é um caminho ascendente, né? Que vai ser uma escolha sua. Quanto você quer fazer e quanto você quer continuar. E a percepção também tem que ser sua. Ele fala sobre o médico espiritual. Então, não apenas um médico para cuidar do espírito, mas para cuidar do corpo perispiritual. Para mostrar para ele todos os erros, todos os problemas que ele causou no perispírito dele. E como as vibrações mentais podem eliminar ou reduzir doenças. Então, ele deixa bem claro. Se você tivesse mudado seu padrão vibratório, se você tivesse criado uma vida em que você tivesse feito bem, muito provavelmente essas doenças não teriam te atacado, não teriam chegado nesse ponto e você teria sofrido muito menos, né? Ele fala sobre suicídio inconsciente, né? Então, relativo a isso, como eu destruí as minhas próprias células e minha própria defesa, eu acabei me tornando suicida. Em seguida, ele passa sobre receber assistência. Então, ele vai entrar em várias questões sobre trabalho no plano espiritual, muitos chamados povos escolhidos, a necessidade da reencarnação por resgate de débitos e aprendizado de cada um, né? Os avisos que foram feitos, conceitos morais, né? Combate a lamentações. Ele coloca muitas vezes como ele caiu em lamentação por ele encontrar a mãe dele, por ele encontrar um ministro que fala assim, então, como você está? Vira um chororô, né? Não, como eu sofro, eu ainda tenho dor. Isso é o nosso dia a dia, né? Quantas vezes eu peguei e falei assim, poxa vida, o que essa pessoa tem a ver, né? Eu lembro de ter me conectado com algumas pessoas no passado e assim, por um motivo, eu fui conversar com elas, né? Falei assim, eu queria saber de outra pessoa, mas é muito engraçado quando a pessoa está presa numa situação, se você virar para ela e falar assim, como que você está? Tudo bem? Você não está sentindo nada? Ela vai contar tudo para você. Não, eu estou acontecendo isso na minha família. E a pessoa vai se abrir. Se você estiver pronto para ajudar, é uma ótima oportunidade para você direcionar aquela pessoa, né? Mas não é meramente a curiosidade que a gente tem que colocar, né? Mas assim, o quanto você efetivamente pode saber das pessoas, porque ele está naquele padrão vibratório. Então, colegas meus que eu quis saber de uma história, acabei descobrindo outras, né? Nossa, ele estava passando por problema na família, ele estava passando por divórcio, e tantas coisas, e de repente não era aquilo que eu esperava, mas como a gente pode trabalhar e ajudar essas outras pessoas? Vamos mudar também como a gente aborda isso. Ele vai falar sobre o visitador dele, né, o enfermeiro que toma conta dele, vai falar sobre vida, vegetação, animais no plano superior, comunicação e visita de parentes e amigos já desencarnados. Então, também nessa questão social de como acontece a comunicação, auxílio e interesse daqueles que nos precedem, e intercessão junto às autoridades. E acho que isso é o ponto mais importante. A gente pensa muito sobre milagre e como as coisas podem interferir na nossa vida. De uma maneira negativa e também como pode ser positivo e levar para a gente, né? Então, por que a gente faz oração para alguém que está doente? Por que a gente faz oração para alguém que está passando por uma necessidade? Por que a gente pensa positivamente? Primeiro, a gente está transmitindo essa energia positiva, né? E tem muita gente que que a pessoa seja curada ou que ela consiga fazer. O objetivo principal, na verdade, é garantir que você transfira para aquela pessoa o seu sentimento, né? Então, assim, eu desejo bem para aquela pessoa. E depois, para que intercessões sejam feitas por aquela pessoa também, para que, se ela tiver um mínimo de condição, né, aquilo faça diferença. Então, a pessoa que tem algum esclarecimento, mas está passando por uma dificuldade e caiu, né, em erro. Tá bom, então, quem pode auxiliá-la? De repente, algum espírito pode ir lá do lado dela e soprar para ela, vamos ajudar você, vamos... Porque, sinceramente, o que a gente precisa muitas vezes é um empurrão, né? A gente nunca está sozinho, mas quantas vezes a gente está passando por dificuldade, a gente consegue ver a pessoa que está do nosso lado querendo ajudar? Quantas vezes, quando a gente está num desespero, a gente consegue respirar e falar assim, nossa, tem tanta gente que me ama,
né? Tem tanta vida depois disso, isso aqui é só um percalço. Mas isso também faz parte da nossa vida, né? Mesmo Jesus fala, nos momentos mais difíceis, ele esteve sozinho, né? Ele teve que passar. Todo mundo vai passar pela dificuldade individualmente. Ninguém vai sofrer por você, né? Na hora que você for desencarnar, é você que vai desencarnar. É você que vai passar por esses momentos e o processo para que você aprenda. Você pode ajudar as outras pessoas, né? Você pode trazer essa mensagem, você pode esclarecer, você pode proteger. Mas cada um vai ter a sua experiência. Ele passa sobre organização de serviço, como é feito, né? Isso no nosso lar, como acontece a alimentação, como acontece a vida social. Então ele vai visitar um bosque, né? Ele fala sobre rios e águas não visíveis no plano físico. Então, como os fluidos também acontecem, né? Existem muitas coisas no outro plano que a gente não percebe, plasmado por outros espíritos, porções diferentes do que a gente vê, né? Um outro padrão vibratório. E ele fala muito sobre como a água é usada em limpeza, purificação e absorção das emanações dos seres humanos. Então, a água corrente, né? Isso tem muito nos países mais quentes, né? Usar água corrente para se banhar, para levar as coisas, né? Na Índia, os rios Indo e Ganges, né, são muito respeitados por isso, né? Porque eles consideram, né, que todas as emanações são levadas embora. E aí, finalmente, ele começa a se reorganizar. E aí ele começa a querer ter notícias do plano, né? Então ele vai querer saber sobre a família, ele vai querer saber o que ele passou, né? Quais foram as condições. E ele fala sobre como é a organização pública, né, no plano superior, o desenvolvimento pessoal e trabalho, né? E ele entra na questão do umbral. Então, mas o que é umbral? Assim, você esteve lá e não consegue lembrar. É justamente aquela condição que você criou depois da morte, que você não conseguiu sair dela. A partir do momento que você conseguiu mudar, você se desligou. Então, é muito mais, e é o que a gente nota no trabalho mediúnico que é feito aqui, é muito mais o próprio espírito criando esse ambiente do que ele estar nesse ambiente. Então significa que não existam lugares em que muitos espíritos se conectam, mas a partir do momento em que esses espíritos conseguem se desligar, eles deixam de estar naquele umbral. Então, o caso de uma pessoa que veio semana passada, falou assim, eu não consigo sair da minha casa, estou entre a cozinha e a sala. O outro que veio hoje, eu não consigo sair do barco, está afundando e eu não consigo fazer, né? O outro, eu estou nesse quarto escuro aqui, eu não vejo nada além. Então, são os umbrais individuais, né, que cada um cria para si mesmo. Finalmente, o André Luiz chega num ponto que fala assim, bom, eu tenho a minha vida, né, consegui me recuperar, então vou seguir em frente, quero voltar a ser médico. E ele vai no gabinete do ministro pedir para ser médico de novo. E é interessante, essa passagem é importante, porque ele mostra como muitas vezes nós nos consideramos, né, sem esperar saber efetivamente o que a gente faz na vida, né? Então eu falo, não, eu fui médico, vou chegar lá, eu vou falar para ele, eu quero ajudar, né? E aí, da maneira como eles fazem a entrevista, eles chamam duas pessoas. E a sorte dele é que alguém foi antes, né? E a mulher fala assim, então, né, eu quero ajudar meus filhos que estão no plano, né, eles precisam muito da minha ajuda. E aí o ministro pergunta, tudo bem, e qual o seu crédito? Ele fala em bônus horas, né, depois se vocês leem isso aí, não vou entrar nesse método. Fala, eu tenho 300 e... Falou, só? O que você fez? Você está há 5 anos aqui, só conseguiu trabalhar 300 horas. Mas você me falou um trabalho muito difícil. Depois eu fui no outro, que as pessoas eram muito ruins para mim, né? E era uma lamentação, né? Então, quando ele percebe aquilo, ele fica bem quietinho, né? Mas o ministro chama ele. Bom, e agora, sua vez? O que você quer fazer? Eu quero algum trabalho. Quer algum trabalho? Você quer ser médico, né? Não tem essa aqui não. Cadê a sua humildade, né? E ele fala algumas verdades. E aí o André Luiz percebe que realmente, ao invés de criar uma situação em que ele aprendeu, né, cresceu naquilo e tem a oferecer, ele simplesmente quer continuar com o status quo.
Então, essa foi é uma parte muito importante do livro. Saber como ajudar. E aí, as palavras amargas, mas sinceras. Ele fala sobre uma ficha de trabalho na crosta, né? Então, tudo que nós fazemos, independente do que a gente guarda com a gente, também é registrado, né? Então, ele fala sobre fichas de trabalho. E numa outra passagem, ele fala sobre uma senhora que teve acesso a 300 anos, né, da ficha dela. Antes de viver essas memórias, eles leram, né, para entender a história. E depois receberam autorização para receber emanações e eles fizeram, então, regressões nesses 300 anos. Né? E como seria intolerável. Para mim, é intolerável voltar 5 anos atrás. Né? Então, eu fico imaginando 300 anos de erro. Né? E muitas vezes a gente pensa, não, mas eu vou voltar e vou descobrir que eu era Bonaparte, né? E aí eu vou descobrir quantas pessoas eu matei, né? E aí a gente não vai conseguir digerir isso aí. Eles falam que algumas pessoas perdem o equilíbrio mental. Finalmente ele recebe a visita materna, então ele fala sobre comunicação, né? De como os planos se comunicam entre si, e é da mesma maneira. A única diferença é que aqui é mais difícil porque a gente está num plano físico, então você espera, né, essa questão do ver com os olhos, né, ouvir com os ouvidos. Mas se a gente pensar agora nos médiuns, né, que estão aqui e a gente começa a ter esse desenvolvimento, né, nas pessoas, é meramente uma questão de oportunidade de desenvolvimento. Todos somos médiuns, por menos que você acredite, né? Então eu sonhei com a minha avó. Foi uma comunicação, né, dela. Sonhei com a minha mãe. Ela está encarnada ainda, né, mas também recebi. Então, muitas vezes a gente quer também que tudo aconteça mágico, né? Então, eu briguei o dia inteiro com todo mundo, vou dormir, agora eu quero que Deus traga para mim tudo que eu mereço para saber como está a minha família, né? Ao invés de se interessar e crescer e se preparar, fazer meditação. Então, não é o Espiritismo que diz isso, né? Todas as religiões orientais, principalmente, trazem essa mensagem de como a gente consegue se comunicar e se conectar. Então, com a mãe dele, ele começa a ter um retrocesso de sentimentos, né? Quando ele começa a falar, e a mãe dele fala assim, para, a gente não pode continuar nessa vibração, a gente tem que mudar, nós estamos em outro plano, e a nossa oportunidade de crescimento é isso. Então, esquece isso era lá na Terra. Agora você tem uma oportunidade de crescer e de mudar essa maneira de pensar. Ele vai falar sobre confidências, então adesão mental, né? Estar em comunicação com um plano mais alto para receber auxílio, a família universal, ou seja, esquecer essa questão de quem foi meu pai, quem foi minha irmã, quem foi minha esposa, para crescer a vida espiritual, né? Então, quem são os meus irmãos? Quem são aqueles que conviveram comigo? Quem foram aqueles que me trouxeram a oportunidade de crescimento? Não só os bonzinhos, né? Mas aqueles também que foram duros comigo. Ele vai contar sobre a casa do Lísias, então, o lar, família do plano espiritual, irmãos, noiva, artes, música, literatura, fotografia, tudo isso existe, né, no plano. O amor como alimento das almas, a questão de alimentação e nutrição. Ele vai passar depois para sair do hospital e foi para a casa do Lísias. E aí o Lísias, a mãe do Lísias começa a dar muitas lições para ele, né? E aí ela fala sobre o bônus hora, sobre saber ouvir. Ele fala sobre uma questão de ouvir no rádio, uma comunicação sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Como esse papel de comunicação entre os diversos instituições é importante, né? Então, ele vai falar depois sobre trabalho e dedicação e ele vai pedir para ele poder trabalhar. Então, ele recebe uma autorização do ministro, né, na sinceridade dele, para que ele tenha essa oportunidade. Então, ele vai começar a fazer visitações. A primeira coisa assim, tá bom, você está autorizado a entrar nos lugares e conhecer o trabalho que você tem feito lá. Mas a mãe do Lísias fala para ele assim, não perca a oportunidade de trabalho, né? O que é ser voluntário? Senão você chegar lá e falar assim, não, tá bom, eu fui visitar a escola da minha filha hoje, né? Ou eu fui visitar um hospital, ou eu fui visitar um orfanato e percebi que tinha um lixo para ser recolhido, né? Que tinha uma louça para ser lavada,
que tinha algum portão para ser lubrificado, né? Quem não pode fazer esse tipo de serviço, né? Que é bem da comunidade, né? A gente acha que de repente alguém tem que fazer aquele trabalho. Muitas vezes a gente precisa aprender a fazer esse tipo de trabalho. As lições que nós temos de humildade, né, e de oportunidade de fornecer um serviço estão nas pequenas coisas, né? Então, ir visitar um amigo, né, no hospital ou em casa, como eu falei para vocês, conversar com alguém, perguntar sinceramente como você está, né? Que tipo de ajuda você está precisando, que sinceramente eu posso fazer para você, posso ouvir o que você está me falando? Às vezes, como aconteceu hoje também no trabalho mediúnico, a pessoa quer falar. Eu preciso me desvencilhar desse peso que está nas minhas costas. Eu preciso me desligar disso. Ele não vai ser perdoado, não vai mudar, mas o peso vai sair dele e ele vai conseguir seguir em frente, né? E o que a gente precisa, às vezes, é um ombro amigo, né? Para poder falar, para poder ajudar as pessoas. Então, ele finalmente vai para um lugar e começa a fazer o trabalho efetivo. Então, ele vai fazer uma assistência espiritual. Ele vai ver diversos casos, e aí o interessante é que cada um depois possa ler, porque acho que no filme não tem, né, os casos do trabalho que ele ouve, né? Cada caso é diferente, ele vai falar sobre situações diversas, né? Então, sobre o Francisco, que tem uma doença espiritual, e ele está desencarnado, ele fala assim, ele está me perseguindo, é o corpo dele, né, que ele consegue ver ainda. E aí tem uma outra senhora um pouco mais pra frente que fala assim, não, esses escravos precisam ser batidos, né? Considerando como sub-humanos, né? Então mostra a diferença espiritual de cada um. Cada um vai poder receber, porque cada um vai estar numa condição, mas também vai ter que aprender, né? Então a gente recebeu um soldado nazista, né? Então, a importância de você entender que a pessoa percebeu o erro, né? Ele vai ser perdoado, ele vai ter que trabalhar por isso, né? Mas ele está recebendo a primeira oportunidade, porque todos nós erramos, todos nós precisamos ter a oportunidade de resgatar esses nossos erros. E só através da reencarnação, do amor das outras pessoas, que a gente vai conseguir fazer isso, né? Não vai ser, ninguém vai passar por essa vida aqui incólume, né? Sem erro nenhum. Talvez a gente vai errar menos, né? Pelo conhecimento que a gente já tem. Ele fala sobre outros exemplos, herança e eutanásia. Ele vai falar sobre vampiros. Então, no caso de vampirismo envolvendo abortos criminosos. E dentro de todas as observações, ele vai perceber como a relação de cada um, né? De cada enfermeiro com aquele assistido, a importância é o sentimento, o amor que você transmite. Vai ter um caso curioso de alguém que chega também e reconhece alguém da vida anterior dele. E aí isso vai demandar dele muito mais equilíbrio, né? Mas também boa vontade. De tentar ajudar e tentar falar assim, olha, eu estou aqui para você, eu sou um irmão seu, não precisa se identificar, né? Mais pro final do livro ele vai chegando numa questão de receber, né? Então saiu um grupo para recolher espíritos em sofrimento e trazer de volta do nosso lar, e ele vai receber esses espíritos. Então ele fala sobre animais, né, que prestam serviço, então cães, né, que ajudam a fazer esse tipo de serviço. Ele vislumbra encarnados em desdobramento, então, né, um pouquinho conexão ainda no corpo, e ele encontra num dos servidores alguém que o pai dele humilhou, então tem essa dificuldade também, né? A gente não espere chegar lá e tá todo mundo bem, né? A vida vai ser perfeita, vai encontrar só os anjinhos batendo asa, né? A gente vai ter que encarar os nossos problemas, né? Então a vergonha que a gente passou, né? Todos os erros que a gente cometeu. Então tudo aquilo que você tentou esconder lá atrás, não está escondido. Está temporariamente. Você fica lá com a peneira, né, em cima. Mas ele vai voltar uma hora. Então a gente tem que estar preparado para isso. Para ser humilde o suficiente, para pedir perdão e para ajudar as pessoas que também a gente criou problemas. Ele vai falar sobre
casos distintos, né? Familiares, como eu já comentei. Então, por exemplo, um caso de família em que uma pessoa ficou viúva, casou com outra pessoa e os três viviam agora no plano espiritual. E explica como é isso. Tá? Fala sobre enfrentar os relacionamentos do passado, luta do amor contra a guerra, então volta no assunto da Segunda Guerra Mundial. O governador faz uma preleção, fala sobre trevas, né? Então quais são os espaços, né? A crosta em si, que é o planeta, né, que nós habitamos, umbral, que é esse primeiro plano em que a gente sai e a gente muitas vezes fica preso, né, que pode ser a nossa própria fixação mental. E também fala sobre trevas, né, que são espaços embaixo da crosta. E a gente ouve falar muito sobre vale dos suicidas, né, espaços em que muitos espíritos acabam se reunindo. E tem uma boa descrição sobre isso, né, que é o Inferno de Dante, né? Então quem viu aquele filme do Amor Além da Vida, né, ele faz uma descrição sobre o Inferno de Dante. Interessante, mas de novo, o inferno, quem cria a gente. É só um espaço em que pessoas ou espíritos com a mesma ideação acabam ficando juntos. Ele vai falar sobre reencarnações, né? Novos processos de reencarnação. Não vai entrar em detalhes, né? Vai falar assim, sobre as missões e resgate. Vai falar sobre o culto familiar. Então, ele vai falar sobre comunicação com o espírito encarnado. Então, eles usam uma câmera e uma tecnologia para fazer isso. Mais ou menos como antigamente acontecia aqui, que existia doação de ectoplasma, né? E aí os espíritos poderiam se materializar, de certa maneira. A ideia principal de hoje era passar para vocês os conceitos que existem por trás, né? Então, cada capítulo do livro Nosso Lar, ele envolve uma teoria espírita, que a gente pode ler no Livro dos Espíritos, no Evangelho e no Livro dos Médiuns. É óbvio que são obras mais didáticas, né? Então, ninguém espere assim, não, eu vou ler o Nosso Lar e você... Talvez se você ler umas 10 vezes, você consegue ter uma introdução do Espiritismo. Mas a importância, de novo, é caridade, amor ao próximo e conhecimento. Ninguém vai sair daqui... O Chico Xavier era isso, né? O quanto ele se dedicou à caridade, quanto se dedicou também ao aprendizado, né? Saiu alguém muito mais, depois de escrever 400, 500 livros, né? No mínimo, o português dele é batido. Mas as teorias que ele passou, né? Então, quem quiser saber mais, eu vou passar outros livros depois, mas tem bastante coisa para a gente aprender. E fiquem à vontade depois para quem estiver lendo, quiser trazer, discutir. A gente não sabe tudo, mas pelo menos a gente pode apontar. Né? O Baber está lá, o nosso guia, né? Ele pode falar bastante para a gente também sobre aonde achar outras referências, né? Então, mas por que falar sobre roupa, né? Por que tem um desgaste? Tudo isso tem uma vasta bibliografia para a gente olhar também. Abro perguntas, um pouco atrasado aqui, mas comentários? Tá no tempo. Não. Tá. É interessante você falar. A primeira vez que eu li o livro, foi o primeiro livro espírita que eu li. Eu lia muito livro, esse livro espírita passou a ser barato. Então um amigo meu que me vendia a preço de banana, e o primeiro que eu li foi esse. E eu li ele depois de ler 4 livros do Isaac Asimov. Eu achei que era uma ficção científica. Tem tudo para ser uma ficção científica aquilo. E eu já li mais 2 vezes depois dessa. Eu nunca vi do jeito que você ficou. Vou ter que ler de novo. Olha, eu também. Eu comecei a ler para isso aqui e infelizmente eu tive que passar assim, mais os conceitos, né? Quando você consegue ler sentindo a emoção do livro, é muito diferente. Então, por exemplo, eu li recentemente Libertação, que é muito, né, sentimental, 2 vezes seguida. Né? Tipo assim, acabei e comecei de novo. A segunda vez, totalmente diferente da primeira. Né? Porque você começa a ver outros detalhes. Fala, peraí, o que essa palavra realmente significa? O que esse conceito realmente significa? Né? Será que eu consegui absorver mesmo essa ideia? E aí, lendo o Nosso Lar, apesar de ser muito didático, né, ele remete a muitas coisas. Então, eu estou lendo lá qual que é agora? Evolução. Evolução em 2 Mundos, né?
que é extremamente técnico, né? Não significa que eu entenda, né? Mas pelo menos eu consigo voltar no nosso ar e falar, então tem a ver com isso, né? Ele tem muita referência, né? Vai e volta. Então é muito importante para a gente fazer isso aí. E só continuada, numa educação continuada, a gente consegue perceber isso tudo, né? Fazer essas conexões, porque terminou o ano, eu li 3 livros, né? O primeiro eu já não lembro mais, então vou começar a ler de novo para tentar relembrar um pouco isso aí e se manter sempre atento. Infelizmente a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, né? Mas por isso que eu gosto de fazer palestra, porque daí eu me forço a fazer, né? Então, ontem a gente teve reunião, né? Eu estava desesperado para terminar, para poder voltar logo e fazer. E aí eu preciso continuar. Mais algum comentário, crítica, sugestão? Fazer palestra é um curso intensivo. E por isso que eu peguei 2 semanas, eu não posso deixar o pessoal esquecer do livro, né? Mas é isso aí. Agradeço a todos então. Obrigado, Cleiton. Vamos ficar numa posição confortável, refletindo um pouco sobre o que os Espíritos nos falaram hoje, né? Tenha sido um médium intuitivo bom para passar para vocês as ideias do que eles quiseram dizer para cada um. E eu sei que cada um ouviu aquilo que mais importa, que mais vai direcionar a sua vida. Possamos agradecer ao trabalho de Chico Xavier, ao Espírito André Luiz, que trouxeram essa mensagem para a gente, que a gente possa refletir e agregar um pouco mais da nossa vida, que a gente possa crescer, trabalhar sempre pelo nosso crescimento e pela caridade ao próximo. Que o Senhor nos abençoe nessa semana e que assim seja.